Olá, investidor. Aqui é Diego Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, falando direto das férias aqui. Mas como eu estou comprometido aqui com vocês, estou fazendo mais aqui um vídeo do nosso plano 5, um plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos com foco em renda variável. Apesar da gente falar de vez em quando sobre renda fixa, né? O nosso foco sempre é renda variável. Então, ontem a gente falou sobre o Tesouro Selic, e aí a gente falou com a influência da inflação, e hoje o nosso tema é o que a gente poderia utilizar, que tipo de investimento a gente poderia utilizar para bater exatamente a inflação. Para isso, uma das soluções óbvias seria também no Tesouro Direto, que seria exatamente o Tesouro IPCA. Mas aí, olhando esse gráfico, você já pode ter uma noção do problema que envolve o Tesouro IPCA. Então vamos lá no vídeo exatamente focar nesse ponto, né? Que renda fixa não é realmente fixa, ela é variável. Vamos lá ver esse gráfico. Enfim, pessoal, esse aqui é o gráfico de 2020. Foi exatamente o período de tempo que a gente utilizou ontem. E aqui a gente já consegue observar a volatilidade do preço. Esse aqui é o Tesouro IPCA 2026, tá? Estou direto aqui no site do Tesouro Direto, mas você poderia pegar também outros exemplos de tesouro aqui, outros investimentos aqui do Tesouro Direto. Mas enfim, para você dar uma olhada nisso aqui, exatamente eu quero que você entenda que existe volatilidade. Visualmente a gente já enxerga, a volatilidade é exatamente esse sobe e desce aí nesses ativos. Nesse caso a gente está falando de um ativo teoricamente de renda fixa, mas ela é só fixa lá no final, na verdade, né? Com um valor estabelecido, que seria uma taxa mais o IPCA, tá? Se você mantiver aquele negócio até o final, então você tem aquele retorno. No caso contrário, se você resgatar aquele investimento, aquele tesouro direto, IPCA, ao longo do tempo você vai sofrer volatilidade, correndo risco, inclusive, de perder dinheiro. Vou dar um exemplo aqui. Ontem a gente estava falando exatamente do Big Mac aqui, né? A gente deu o exemplo de investir 10.400 e pouco e a gente com o Tesouro Selic retornaria 10.759, levando em consideração os descontos, aí você teria 10.707. Ainda há lucro. Esse lucro foi aí do 400, na verdade aqui, pouco mais de R$ 200, né? Porque tem os descontos, aí tem o IOF, IOF não, na verdade o IOF é zerado, dependendo do período, o imposto de renda não é zerado, e B3 não foi zerado. Aqui, no caso do Tesouro IPCA, se a gente fosse olhar, eu baixei também o histórico de dados, e se você olhar, simulando uma compra que é de 4 mil e pouco, tá? Você poderia comprar mais para dar aquele valor de 10 mil e pouco que a gente considerou, e aí teria aquela taxa lá da B3, para ficar um exemplo mais fiel, né? Mas olhando individualmente aqui, a gente já vê que ao longo do tempo, se você comprou em um determinado momento e vendeu em outro momento, olha o que pode estar acontecendo aqui. Prejuízo, tá? Prejuízo. Então você tem que ficar atento a esse fato com o Tesouro IPCA. O momento de venda é muito crucial. O Tesouro Selic tem uma volatilidade lá, se a gente for observar, tem uma volatilidade, mas é uma volatilidade muito menor do que o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA tem uma volatilidade muito maior, a nível assim realmente parecido com ações. Então tome muito cuidado na hora de comprar e se você for resgatar aquele Tesouro Direto, né? IPCA. Então, é por isso que não é muito interessante, na verdade, nada interessante utilizar esse tipo de investimento como reserva de emergência. Reserva de emergência, em resumo, é como se fosse para você realmente guardar aquele dinheiro e pelo menos ganhar um pouquinho da inflação. Às vezes, dependendo do gasto que você vai ter, você não vai bater a inflação, como a gente viu ontem com o exemplo do Big Mac, mas pelo menos tem um ganho realmente em um determinado momento. E a volatilidade é baixíssima, liquidez altíssima, então ele seria o mais interessante como reserva de emergência. Já o Tesouro IPCA, tome cuidado com isso. Ele seria mais interessante para você compor, de repente, um portfólio de renda fixa em que você vai manter aquele negócio por um longo período. Por exemplo, aqui na Symmetry a gente tem foco em ações de crescimento, ações que realmente vão crescer, disparar, ações exponenciais, e de repente no futuro você pode vender aquele patrimônio de ações, ou pelo menos parte desse patrimônio de ações. Isso quando eu falo futuro, futuro mesmo de 10, 15, 20 anos lá na frente. E aí de repente utilizar aquele bolo para investimento em renda fixa, tesouro direto com juros semestrais.
Porque naquele momento você já vai estar numa idade, vamos supor eu, estou com 42, daqui a 20 anos estou com 60 e pouco. Então ali de repente já estou meio com o pé atrás com relação ao risco, daí eu posso pegar uma parcela daquele meu investimento que eu estou utilizando uma solução quant para descobrir as ações, posso investir nesse tipo de tesouro direto com juros semestrais, por exemplo, IPCA mais juros semestrais. Aí seria interessante para compor um portfólio de aposentadoria, mas muito lá na frente. Eu não faria compondo a partir do momento, mas se você de repente tem essa inclinação mais para renda fixa, de repente seria mais interessante também você já começar um pouquinho. Mas tomem cuidado. Muitas pessoas ainda podem indicar o uso do Tesouro IPCA como tipo um trade de mais curto prazo, dependendo da oscilação dos juros, da taxa básica de juros, né? Daí você pode fazer a marcação ao mercado. Eu, particularmente, nunca fiz e, por isso, eu realmente não recomendaria alguém fazer esse tipo de operação com renda fixa. Para mim, seria mais fácil se você quer fazer trade, de repente, com ações. A gente tem uma solução que mostra exatamente quais ações que teriam essa tendência de crescimento mais forte ao longo de um período. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Como eu falei, estou de férias, mas estou gravando aqui para vocês. Então eu vou deixar esse vídeo exatamente para você refletir sobre a questão do Tesouro IPCA. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Também não esqueça de ativar se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Abraço e até amanhã. Amanhã também vou gravar aqui das férias. Abraço.